Gente, durante um comício no fim de semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que privatizar a Petrobras é uma estupidez, nas palavras dele. Sobre essa declaração, a gente vai conversar agora com o comentarista de economia aqui da CNN, Sérgio Vale. Sérgio, muito boa tarde para você. O que esse tipo de declaração indica para o mercado, né? A quem que o ex-presidente quer agradar? E a gente sabe também, por outro lado, que a privatização da Petrobras é uma discussão muito complexa e difícil, de fato, de acontecer. Boa tarde, Marcelo, Evandro, prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, essa questão da Petrobras, da privatização dessa empresa, já está se arrastando há tanto tempo e era esperado que a gente ia voltar a ver essa discussão acontecer agora no calor das eleições. O problema é, muito provavelmente, por conta da dificuldade em privatizar uma empresa tão grande, tão importante, com dificuldades também dentro do Congresso, e especialmente se o Lula ganhar, de fato, eu tenho muita dificuldade de ver o PT conseguindo avançar com esse tipo de privatização. Eu acho que esse assunto vai estar morto nos próximos 4 anos. É desejo do mercado, eu, particularmente como economista, gostaria de ver essa empresa caminhando para ser privatizada. Não faz sentido hoje você ter petróleo sendo produzido pelo Estado. Quando a gente olha no futuro todas as questões climáticas, energéticas, renováveis que a gente precisa discutir, a gente está produzindo um produto que, de certa forma, está se tornando cada vez mais velho. Então, na verdade, a gente até perdeu o tempo de vender essa empresa lá atrás, quando a gente conseguiria vender até com valor maior. Então, assim, eu acho que essa discussão está envelhecida, mas infelizmente volta à tona em época de eleição e infelizmente volta nesse sentido, né? Nessa ideia de não vender uma empresa que já passou da hora de ser colocada a mercado. Agora, Sérgio, durante esse discurso, o candidato Lula foi questionado sobre rever privatizações e evitou entrar nesse assunto neste momento, dizendo que primeiro precisaria assumir, caso seja eleito, para saber o que foi feito. Como é que seria um processo de se voltar atrás em uma privatização? De que forma que isso bateria, né, para a sociedade? Eu acho que rever privatizações não vai acontecer, Evandro. Eu acho que esse cenário é muito improvável, né? O que vai acontecer, muito provavelmente, é não ter mais nenhuma privatização e as concessões para o mercado, né, que eventualmente rodovias, ferrovias, outros aeroportos, isso também eu acho que vai ficar em stand-by, vai ficar paralisado durante algum tempo. Mas rever a Eletrobras, por exemplo, que foi a última empresa privatizada, eu acho difícil de ver isso acontecer. Tem todo um prejuízo de segurança jurídica que pode acontecer para o mercado, para o próprio governo, que eu tenho a impressão de que eles vão evitar ir por esse caminho, né? Eles tentaram reverter, né, não, evitar que a privatização acontecesse, não conseguiram fazer isso e agora não tem como voltar atrás. Então, nesse sentido, de certa forma, a gente está com uma certa proteção. Agora, as outras empresas, esquece. Eu acho que a gente não vai ver acontecer nesses próximos 4 anos, se de fato o presidente Lula ganhar. Agora, Sérgio, esse discurso contra as privatizações, como que ele cai para o empresariado? Até que ponto isso, no momento de campanha, é positivo para o ex-presidente Lula? Olha, para a classe média alta, mas especialmente para os empresários, né, a gente pensar num processo continuado de privatizações é interessante, né? As privatizações têm funcionado ao longo dos últimos anos, desde que esse processo começou nos anos 90. Só a gente pensar, por exemplo, na telefonia. Imagina se a telefonia hoje fosse estatal, né? A gente vendeu esse setor há 30 anos atrás, as empresas que eram estatais naquela época, e hoje a gente tem um sistema de telefonia que não é perfeito, mas se fosse estatal a gente estaria numa situação muito mais complicada. Petróleo, então, é um produto eminentemente privado, não tem muito sentido em você pensar hoje nesse bem como um produto sendo feito pelo Estado. Então, eu acho que olhando de hoje, tem menos, talvez, preconceitos em ambos os espectros, especialmente à esquerda, com certas privatizações. Mas a Petrobras, de certa forma, é a joia da coroa, é um produto muito delicado quando a gente fala dessas discussões, especialmente geopolíticas, especialmente nesse momento de guerra. Eu acho que a questão da guerra da Ucrânia, que coloca aí o petróleo como um bem essencial, de novo, de certa forma, por conta da necessidade de você colocar gasolina, de você colocar combustível no mercado, eu acho que isso também trava um pouco essa narrativa de você privatizar essa empresa e esse segmento nesse momento. Então, eu gostaria de ver isso avançar, Evandro e Marcela, mas acho muito difícil a gente conseguir seguir nesse caminho.
Vale, nosso tempo está chegando ao fim, eu só queria te fazer mais uma questão. Peço até desculpas ao pessoal aqui que está pedindo para a gente seguir. Quando a gente fala em privatização, o objetivo é competição e eficiência. E há muitas críticas em relação a algumas privatizações que podem levar à transferência do monopólio público para o monopólio privado. De que forma que você vê isso? E em relação à Petrobras, esse poderia ser um risco? Excelente questão, Evandro, porque quando a gente fala de privatizar, de fato tem essa ideia. Você vai privatizar uma empresa que é um monopólio, ela vai deixar de ser estatal, ela vai virar um monopólio privado. Não faz sentido, né? Porque a gente precisa também proteger o consumidor. Então, o interessante é que você privatiza, mas que você tenha agências regulatórias que sejam fortes, que sejam eficientes. Esse é outro problema. Nos últimos 20 anos, as agências regulatórias no Brasil perderam força, perderam capacidade de fiscalizar e regular. Então, você precisa ter as duas coisas andando em conjunto. Privatiza e tem uma agência regulatória eficiente. Senão, é o que você falou, sai de um monopólio estatal para um monopólio privado. Perfeito. A gente conversou com o Sérgio Vale, comentarista de economia aqui da CNN Brasil. Sérgio, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Marcelo e Evandro. Até a próxima. Um abraço.